Essa é a minha pergunta para você. Por que não fazer por mais pessoas? Por que não ajudar mais pessoas? Perceba que o trabalho de uma formiga, por muitas vezes, é carregar 10 vezes o peso dela nas costas, sozinha. Só que sozinha ela não consegue ter uma construção magnífica. Ela não consegue ter um formigueiro realmente que faça com que elas no inverno fiquem tranquilas, alimentadas. Porque esse trabalho diário, constante, frequente, às vezes é imperceptível. Só que ele é volumoso na quantidade de formigas trabalhando com o mesmo objetivo e com o mesmo propósito. É esse o meu convite para você. É que você encontre pessoas que, na hora que você estiver pensando em desistir do seu projeto, na hora que você estiver meio desanimado, e você vai ficar, é natural, é normal, você vai ficar desanimado. Tem horas que você não vai entender por que você não se entrega, por que você não abre mão, não larga tudo. Várias vezes eu me fiz essa pergunta, principalmente quando eu estava estudando no meu curso técnico. Ontem eu fechei a live de ontem dizendo o seguinte: eu me matriculei num curso técnico. Só que quando eu me matriculei, eu ganhava na época R$800, eu gastava no meu curso técnico R$280. Só que eu já tinha que sustentar uma família, eu já era arrimo familiar. E aí eu não consegui pagar a minha escola, não conseguia. Eu tentava estudar, arcar com os custos de casa, mais transporte, eu não conseguia. O que eu fiz? Eu fiquei vários meses inadimplente dentro da escola. Vários meses sem conseguir arcar com os custos daquele curso técnico. Eu poderia ter feito como muitos fazem, desistido. Eu poderia ter feito como muitos fazem, dado o calote, mas não é e nunca será o melhor caminho para você. O que você precisa fazer é entender como você pode levantar recursos para você continuar com o seu objetivo. Levantar recursos para você continuar na jornada, continuar com o seu projeto, não desistir. Você precisa aprender a fazer isso. Como é um trabalho desafiador, ser vendedor é um trabalho desafiador, a maioria das pessoas, elas já são preparadas para não vender, né? Nós somos criados que o vendedor é como se ele fosse um enrolão. Ele vende, então ele enrola as pessoas. Você provavelmente foi preparado desta forma também. E por conta disso você se sente incomodado quando você tem que vender alguma coisa. Lá atrás eu era esse cara. Eu pensava que eu não tinha capacidade de fazer vendas. Só que eu tinha que pagar o meu curso. E com o meu salário do auxiliar de farmácia eu não conseguiria pagar. Então o que eu fiz? Eu fui vender camisetas. Camisetas igualzinha essa daqui, ó. Essa é uma camiseta estampada. É um tipo de estampa. Eu fui num shopping em Santo André. Chegando lá eu vi um cara fazendo estampa em camisetas. E ele pegava um desenho e ele colocava na camiseta. E ele colocava uma chapa quente e dali saía uma imagem. Eu achei aquele trabalho incrível. Eu falei, cara, você faz isso aí com qualquer imagem? Ele falou, qualquer imagem que você me trouxer, eu faço uma camiseta. Logo eu pensei o seguinte: se eu for para dentro do colégio e eu estampar camisetas e eu vender essas camisetas para os alunos, automaticamente eu vou levantar os recursos para que eu pudesse pagar as mensalidades. Só que, como era algo para mim muito desafiador, eu me sentia incomodado de fazer isso. Produzir as camisetas eram fáceis, porque era só levar o desenho, a pessoa ia transferir para uma camiseta, mas o desafio era como eu chego na escola e eu ofereço aquela camiseta, sem saber vender. E ontem eu contei também na minha história vários momentos onde eu trabalhei em várias atividades. E uma dessas atividades, bem no começo ali, com 11 anos de idade, era vender bonecos de gesso. Fazer bonecos de gesso da Disney, pintar esses bonecos e fazer a venda desses bonecos. E eu fazia isso, levava para a feira e não vendia nada, zero. Então perceba o seguinte: lembra que eu falei que do 0 aos 7 anos a criança ela é uma esponja? A informação chega e fica parada na criança.
dos 7 aos 12, a informação ela já passa um pouco de informação. E automaticamente, quando eu fazia aqueles bonecos, e eu pintava aqueles bonecos, e eu tentava vender aqueles bonecos e eu não conseguia, automaticamente eu era programado para dizer o seguinte: olha só, se você tentar vender, você não vai conseguir. Se você tentar vender, você não consegue. Então, lá naquele colégio técnico, agora com 19 anos de idade, o que eu acreditava? Que se eu fizesse as camisetas e eu levasse aquelas camisetas para a escola, eu não conseguiria vender, porque eu não era bom vendedor. Porque foi instalada uma crença naquele período que eu expliquei na live de ontem. Você tem que assistir a live de ontem. O que eu fiz então? Eu fiz essa estratégia que eu estou fazendo aqui com você. Eu fiz a camiseta, eu coloquei a camiseta e eu fui para a escola com ela. Chegando lá na escola, desfilando com aquela camiseta, agora escrito radiologia, a imagem de uma caveira, as pessoas começaram a me perguntar o seguinte: cara, quem faz essas camisetas? Aí eu falei assim: olha, quem faz as camisetas sou eu. Como assim? Você que faz? É, eu que faço. Você me dá o desenho que você quiser. Eu pego esse desenho, transfiro para a camiseta e eu te vendo a camiseta. E quanto custa essa camiseta? Aí vem a pergunta ouro do processo. Quanto custa essa camiseta? Quando eu fui fazer a camiseta, eu pagava pela camiseta pronta R$20. E eu revendia a camiseta por R$30. Então o lucro que eu tinha daquela camiseta, R$10. O que eu tinha que fazer então para conseguir pagar a mensalidade da escola? Vender muitas camisetas. Talvez vender umas 200 camisetas. Mas eu tinha que vender camisetas. Se eu não vendesse aquelas camisetas, eu não conseguiria pagar o colégio. E ali foi assim que eu fiz. Pegava as camisetas, levava para a escola, vestido, as pessoas pediam e eu ia vendendo as minhas camisetas. Por isso que eu dou valor aos meus alunos hoje. Quando o meu aluno passa por uma dificuldade, ele fala: cara, sabe como que eu pago a escola aqui? Sabe como que eu pago o Simas? Vendendo trufa, vendendo bala no semáforo, vendendo bala no trem. Vários dos meus alunos, quando eles me contam essas histórias, eu crio uma conexão com eles, eu me identifico com a história deles. Porque lá atrás foi isso que eu fiz. Eu não tinha como ter recursos, eu não tinha possibilidade de encontrar pessoas que pudessem me patrocinar. Eu tive que arrumar o meu meio, o meu jeito de fazer. Talvez hoje você esteja passando pelo mesmo desafio. Talvez você não consiga pagar o seu colégio técnico, talvez você não consiga pagar a sua faculdade, o seu pós-técnico, a sua especialização, sua pós-graduação. Talvez você não consiga entrar numa mentoria. Só que você não encontra também possibilidades de você investir em você. Aí que está o ponto. É uma dificuldade, é uma necessidade que você tem. Você precisa encontrar recursos, formas de fazer dinheiro para você arcar com esse custo. Se você não encontrar, o seu jogo não muda. Se você não arrumar um meio, uma forma de você levantar recursos para você investir em conhecimento, nada vai mudar na sua história, nada vai mudar no seu jogo. Esse é o ponto chave aqui nesse encontro de hoje. Você pode enfrentar muitas dificuldades e você só vai sair dessas dificuldades com conhecimento. Mais conhecimento que as outras pessoas que estão disputando o mesmo mercado que você.